Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Kel Gomes. Eu sou Estefânia Amaral. E antes da gente começar o nosso programa, nós queríamos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. Pessoal, agora somos um podcast independente, como vocês sabem, e a gente precisa de toda a ajuda possível de vocês. Então vocês podem colaborar por meio do padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com/feitoporelas. Temos categorias com muitos nomes de filmes criativos que cabem no seu bolso. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Você pode assinar o serviço de streaming do Telecine por 30 dias para testar de graça lá no www.telecine.com.br. E lá tem uma coisa que é muito legal, que são as cinelists, inclusive a cinelist Mulheres Fazem Cinema, com uma boa variedade de filmes escritos, dirigidos ou protagonizados por mulheres. O link para essa cinelist específica a gente vai deixar lá na postagem no nosso site. E o nosso programa de hoje é sobre o filme A Favorita, dirigido pelo Yorgos Lanthimos, e que tem o roteiro da Deborah Davis, que tá estreando, né, nessa função de roteirista, e do Tony McNamara. O filme, ele tá disponível na plataforma de streaming do Telecine. Ele ficcionaliza a história da Rainha Ana da Inglaterra, que governou no início do século XVII, é interpretada pela Olivia Colman. E a Rainha Ana, ela é auxiliada diretamente pela Duquesa Sarah, que é braço direito dela e também é sua amante, que é interpretada pela Rachel Weisz. E aí entra em cena a Abigail, que chega na corte, né, interpretada pela Emma Stone, que é prima da Sarah, e ela pertence a uma nobreza empobrecida, a família dela já perdeu todo o dinheiro, e ela é colocada como empregada no palácio. Esse filme, ele foi indicado a 10 Oscars: melhor filme, melhor direção, melhor montagem, fotografia, design de produção, roteiro original, figurino, atriz coadjuvante 2 vezes pra Emma Stone e pra Rachel Weisz, e melhor atriz, que a Olivia Colman ganhou. O que vocês acham desse número de indicações que o filme ganhou? Então, a Rachel, difícil sobre o nome dela, inclusive também tava no Lagosta, né, do Yorgos, que eu gostei muito quando eu vi. Eu acho ele até melhor em termos de roteiro, mas eu acho que o favorita, né? A favorita, porque já que é o Lagosta, então é o favorita, certo? Esse pra mim é melhor em termos de atuação e tal, e ter 3 protagonistas, né? Que pra mim não é só a rainha como protagonista e 2 coadjuvantes, igual o Oscar colocou, né? Que inclusive as 2 disputam não só na trama, mas no Oscar também. Achei isso o máximo. Acho merecidíssimo a Olivia ter recebido esse prêmio, assim, eu fiquei fã dela, na verdade, por Fleabag, óbvio, né? Eu fui ver esse filme agora. E apesar desse filme reforçar muito a rivalidade feminina, assim, eu acho que elas almejam uma coisa que é diferente, né? Do que muitos filmes, as mulheres estão brigando por causa de um cara e tal. Esse aqui passa total no teste de Bechdel, né? Elas estão querendo poder, elas estão pensando em outra mulher, no caso. Essa linguagem verbal explícita do filme, né? Que tem essa conotação sexual e tal. Não sei se pode falar palavrão. Não pode falar palavrão, tem 4 anos de programa e a gente fala palavrão, né? É um filme bem dedo no cu e gritaria. Eu considerei merecidas todas essas indicações, e eu lembro que eu fiquei bem feliz com o prêmio da Olivia, porque era pra quem eu torcia na época, assim. Eu acho que como a Estê já falou, né, são 3 protagonistas, e todas as 3 estão maravilhosas, mas o trabalho da Olivia tá sublime. Pra mim é um destaque mesmo, assim. Ela consegue transitar muito bem entre, sabe, aquelas várias camadas e sentimentos, uma mistura de dor, de desejo, comove, ao mesmo tempo que a gente também vê muito de ridículo, melancólico, com desespero. Sei lá, eu achei isso brilhante, brilhante. Uma coisa que eu não consigo aceitar é de ter perdido o Oscar de roteiro original pra Green Book. Meu Deus, não. Não. Nossa, eu ia perguntar pois eu não lembro direito, assim, quem que ganhou o figurino, por exemplo. Não foi a figurinista maravilhosa? Figurino foi Pantera Negra. E aí, beleza. Tá. Agora, pra Green Book eu fiquei bem chateada, assim, sabe? Realmente. E eu também senti falta de uma indicação relacionada ao som, porque eu acho que o som também está sendo usado de uma maneira
bem legal, assim. Inclusive essas indicações duplas para atriz coadjuvante não é uma questão do Oscar, né, da academia, é a produção que coloca em qual categoria que cada atriz vai ter a possibilidade de ser indicada, visando tentar ter mais chances de indicações, né? E funcionou, né? Olivia Colman como principal e a Emma Stone e a Rachel Weisz como coadjuvantes, né? Talvez tenha diluído um pouco os votos, né? Que sempre que tem 2 atrizes ou 2 atores de um mesmo filme concorrendo entre si, isso costuma dividir os votos entre as pessoas que votariam pra esse filme nessa categoria, né? Então, mas, enfim, Olivia Colman, merecidíssimo mesmo. E eu acho que justamente um dos pontos fortes do filme é a atuação, né, desse trio principal. As 3 são ótimas atrizes, elas são consistentes, têm papéis interessantes, né, com várias camadas aqui no filme. Essa foi a primeira vez que eu reparei na Olivia Colman. Eu acho que talvez eu já tivesse assistido algum filme dela, mas eu não sei se eu vi, sei lá, era um papel menor ou alguma coisa assim, mas foi a primeira vez que eu reparei dela, e depois de ter visto ela em A Favorita, ela tava em todo lugar, né, porque aí eu vi o Night Manager da Suzanne Bier, eu vi Fleabag 2 vezes, que a gente tem o programa, né, sobre Fleabag, ela tá agora no The Crown, enfim, ela tá em todos os lugares, né, e a atuação dela é muito boa mesmo, isso que tu falou, né, Kel, porque a rainha, ela precisa expressar toda essa fragilidade dela e também uma certa insegurança, né. E aí tem a Sarah, que é vivida pela Rachel Weisz, que é quase que um oposto, assim. Ela tem que ter uma certa dureza, né? Que ela é o apoio e, ao mesmo tempo, expressa um pouco o tempo de intimidade que as duas têm. A Rachel Weisz, ela já ganhou um Oscar por O Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles, em 2006. Então, todas atrizes oscarizadas, né? E essa coisa da intimidade das duas se expressa na relação delas, né? Na forma como elas se tratam, e aí tem os apelidos, né? O Mr. Freeman, Mr. Morley, a forma como elas sabem das fraquezas umas das outras, né? De comentar isso, né? Essa sinceridade, mesmo que às vezes machuque, mesmo que às vezes falte um pouco de traquejo pra Sarah em como lidar com a Anna, né? Já a Abigail, ela quer recuperar o status que a família dela perdeu, então ela mostra que tem algumas linhas de moralidade, ela comenta sobre isso durante o filme, mas ao mesmo tempo ela, em determinados momentos, ela tá pronta pra esticar essas linhas, e a aproximação dela em relação à rainha já é mais interesseira. A rainha não percebe que ela tá sendo bajuladora, né? Tá tentando comprar essa estima, né? E a Emma Stone também tinha sido indicada ao Oscar por Birdman em 2015 e ganhou por La La Land em 2017, né? Eu acho que a Emma Stone, ela se destaca num aspecto que é muito importante, assim, que é a forma como ela consegue olhar os olhos dela, que já são fisicamente grandes, né? Mas ela projeta, assim, pra assumir um ar de ingenuidade sonhadora, né? Que aqui nesse filme é pra fabricar essa presença da Abigail, né? E tem uma cena em específico que ela tá sentada no chão chorando, que é uma posição super infantil, que eu acho que marca bastante isso. É bem legal mesmo essa cena. E eu penso assim que essa rainha tá vivendo numa agonia constante, né? Tipo, aquela dor física constante, enfim, é essa fragilidade toda que você comentou, Isa. E na relação com a Sarah, a gente percebe que falta uma doçura, né? Exatamente porque a Sarah tem mais essa dureza, tá ali também mais na dominância política, né? E aí eu acho que ela sente a falta disso, né, dessa doçura, de ser acarinhada nessa fragilidade dela. E é por isso que a Abigail sabe exatamente o ponto emocional ali que ela precisa manipular, que ela precisa trabalhar para poder ganhar a afeição da rainha, assim. Ela é bem inteligente de acertar na mira, né? E aí é interessante também como a Sarah fala que elas jogam jogos diferentes, porque de fato a gente percebe como as motivações delas são completamente diferentes, né? Apesar delas estarem todas numa dinâmica que envolve as 3 em um mesmo ambiente, enfim. Me fez pensar até naquelas discussões de Game of Thrones sobre poder, né? Porque a Abigail, ela tá muito mais interessada em uma riqueza imediata, enquanto a Sarah tá pensando em um poder mais duradouro, né? Uhum. E tanto que ela fala, a Sarah fala muito em nação, né? Essa questão maior, assim. Enquanto a Abigail tá ali falando dela, né? De uma segurança própria.
E aí, sobre esse ponto que é a fragilidade da rainha, né? Em específico, eu fico pensando também que ela é muito isolada, né? Provavelmente essas questões da corte, né? A forma como uma pessoa da realeza é criada, e aí ela tem vários problemas de saúde, né? E o que deve pesar mais em específico é a ausência de um herdeiro, né? Porque se a gente pensar até hoje, as pessoas ficam pirando nessa coisa de o bebê real, não sei o que lá, tipo, realeza nem era mais pra existir. E as pessoas ficam ainda se apegando a essa coisa de quem vai ser o herdeiro, que é uma obrigação, né? É uma obrigação pra quem tá no trono de gerar um herdeiro, porque senão é uma crise de sucessão, né? E aí a gente vê ela expressando a dor dela em relação a essa impossibilidade de gerar herdeiros com os coelhos, né? Quando a gente pega essa coisa da realeza britânica em específico, a impressão que eu tenho é que eles são muito fascinados pelas rainhas, né? Então a gente vê muitas histórias da Rainha Elizabeth I, a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth II, que tá até agora no poder, né? E assim, eu não conhecia a Rainha Ana antes de ver o filme, não sei vocês. Também não conhecia, não. E essa coisa do herdeiro, eu lembrei também de Maria Antonieta, né? Que a Sofia, ela vai trabalhar isso também, esse peso de ter que ter um herdeiro homem, né? E acho que é muito, muito forte também nela a dor da perda mesmo. Para além dessa coisa de um herdeiro, mas o luto, né? Não só de um, mas de vários filhos. Foram 17, né? Sim. Eu acho, 17. Então, você imagina, é um luto constante, assim, além dessa sensação de que, de certa forma, é um fracasso, né? Então, eu acho que você lembra, assim, da expressão da Olivia e pensa o quanto que essa mulher carrega o peso de uma coroa, mas você tá carregando o peso dessas dores, assim. Verdade. Eu lembrei do Maria Antonieta também, na questão da alienação da rainha também, né? Sim. Porque ela não sabe lidar, assim, com ela é uma rainha por uma questão de família, de sempre, né, de ter que estar naquela posição, mas ela não entende, assim, os papéis, né, tem uma cena dela, não tô entendendo nada disso aqui, tanto que quem governa de fato é a Sarah, então, e eu também, essa personagem eu não lembro de Rainha Ana, assim, de qual aula de história eu tive essa explicação sobre alguma Rainha Ana, ou se eu vi em algum outro filme, então, e se é uma história real, chama muita atenção, né? E a rainha tem esses momentos de crueldade, assim, ela para o que ela quiser, né? Pode estar rolando uma festa no palácio que ela, não, acabou e tal, stop, para a música, para os seus que estão tocando aí, não quer saber, então ela tem esses surtos de ira, de gritar com as pessoas, mas a gente vê essa sensibilidade dela, essa fragilidade, né, principalmente na relação com as amantes. Acho bom que o filme mostra, né, uma cena dela se beijando, assim, eu acho que com a Abigail não. Mesmo eu tendo visto recente, acho que não tem cena de beijo, né? Mas com a Sarah tem. Eu achei que eles não iam mostrar. Tem hora que a Abigail tá olhando de longe, assim, que cortou pro rosto da Abigail. Eu falei, não vai mostrar, não. Mas ela se beija. Então eu acho que é um ponto bom do filme reforçar. E alguns enquadramentos, né? Tem horas que a Rainha Ana fica, mesmo o quarto sendo gigantesco, o maior quarto que a gente já viu, ela tá pequenininha. E ela é uma mulher grande, né? Ela consegue ficar pequena na cena, né? A gente vê que ela tá completamente solitária, desolada, apesar de tudo, né? Essa desconexão dela com tudo. Algumas coisas que ela fala, né? Algumas feridas nunca fecham. Essa dor que ela tem nessas massagens que ela precisa constante, mas ainda assim é uma rainha muito extravagante, muito excêntrica. E sobre as outras duas, é curioso porque a Sarah, né, é uma personagem legal, mas ela não me marcou tanto, assim, o que eu lembro dela, sendo a frase memorável pra mim foi quando ela fala que, se eu fosse homem, essa cicatriz no meu rosto seria rojada. Então você tá muito assustado, mas, né, então tem essa marca aí de gênero mesmo, né, tipo, por que mulher eu tô horrível com uma cicatriz, que seria uma marca legal no homem, né, esse questionamento que ela faz. Uma cena também que o sangue jorra no rosto dela, assim, que pra mim foi um presságio bem no rosto mesmo, né? Tipo, vai acontecer alguma coisa aí. E outra cena que ela tá... Até que tem cenas marcantes, mas em relação a Abigail é bem menos. Ela tá escrevendo cartas, aí aquela cena cartunesca, né? Embola o papel e joga pra trás. Embola o papel. Acho ótimo isso. Emma Stone, pra mim, tá no melhor papel dela, assim, nunca teve tão bem. Acho que tinha que ter recebido era por esse filme, desde as primeiras cenas, assim, ela imitando o monstro, né,
E a personagem é muito ousada também. E aí ela faz essa transição das humilhações que ela passou na vida, né? A aposta do pai. Direto, homens empurram ela no chão, assim. O banho de água fria, né? A mão machucada pela soda cáustica. E aí, de repente, ela começa a assistir a humilhação, né? Mais pro final que tem aquele cara nu. Também é outra coisa surpreendente no filme, assim, né? Todo mundo cheio de roupa e um cara nu recebendo... Como ícone de comédia ali, né? Todo mundo jogando as coisas nele. Ela começa a assistir a humilhação, participar, né? Bastante egocêntrica também, né? Ela fala, estou do meu lado sempre. Ela quer manter essa dama que ela era, né? Que ela ainda sente no coração que ela é dama. Então, personagens, assim, muito interessantes. E só pra fechar minha fala gigante aqui, ainda sobre ela... Eu também não lembro se teve alguma outra cena de nudez da Emma Stone no cinema, e tem uma breve nesse filme, né? Que acho que é a única cena de nudez que um dos seios dela fica de fora, assim. E eu não achei isso, tipo, gratuito, eu achei bonito, assim, meio pictórico até. Não sei o que vocês acharam disso, da nudez da Emma Stone, mas... E também eu acho legal que ela é meio bruxinha, assim, que ela tem Ela é rainha das ervas, né? Milagrosa. Ela pega uma erva, resolve a mão, resolve a dor na perna. E falando das atrizes também, tem a Boo, cara, de Fleabag, que eu só reconheci porque eu vi Fleabag 7 vezes, então eu reconheci a voz dela. Aí que eu fui olhar, porque não mostra o rosto dela de perto, né? É a Jenny Rainsford, que faz a May, que é a cafetina que salva a Sarah. Então eu dei um grito na hora que vi Boo no filme. Ah, verdade. É quase que você não Bem vê, mas lembrado. É a Boo. Tá ali. Quando a Sarah acorda, é ela que tá do lado ali, né? Da cama. Na verdade, ela aparece rapidinho. Eu até voltei um pouco o filme, porque a hora que a Sarah tá passando com o cavalo, arrastando assim, aí tem uma prostituta na árvore, com um cara. É ela já. Aí depois Entendi. ela resgatando, a hora que ela acorda, né? Ah, estamos no céu, aquele ali é Deus. Aí é a Boo falando. Ah, legal. É agora que você falou que eu me toquei também. Porque ela tá bem diferente. Muito, tá toda, né, nos trajes da época ali, irreconhecível, né? E não mostra o rosto ainda. Tá bem, né, assim, com o cabelo desarrumado, aquela coisa, assim, de como ela vive. Gente, tal. eu nem reparei. Bom, é a Boo. É a Boo. Não, e considerando que é um filme que toma bastante liberdade no modo como retrata essas figuras, né? Eu fui ler um pouco depois da história oficial. E bem pouco, tá, gente? Não me aprofundei, não. Mas eu achei bem interessante uma entrevista da historiadora inglesa Anne Somerset. Ela tem um livro chamado Queen Anne, The Politics of Passion. Gostei do nome, Políticas inclusive. da paixão. Acho bem legal o nome. Interessei. Que, inclusive, tem tudo a ver com o filme, né? Que é um livro de 2014 e ela comenta sobre como a Rainha Ana, ela deixa um legado, só que é bem pouco lembrado, assim, sabe? Da forma como ela reinou, negligenciam mesmo, assim. E ela, inclusive, contesta o filme em como retrata a Rainha Ana nesse aspecto de não saber governar, sabe? Ela contesta, ela fala que isso aí, na verdade, não tem verdade histórica e tal. Mas eu achei bem interessante isso de ter sido, de ser pouco lembrado, sabe? Então é bom até pra resgatar a história dessa rainha também, né? Por mais que o filme não tenha a obrigação e nem seja no intuito de mostrar verdades históricas, fatos, etc, né? Como a gente já discutiu no Carlota Joaquim também. Mas é bom pra resgatar essa memória mesmo, essa memória de uma mulher no poder, né? Aliás, não uma, mas também as outras que estão ao redor, assim. E outra coisa que ela comenta é sobre as cartas apaixonadas que a rainha Ana enviou pra Lady Sarah. Que elas existem de fato, obviamente que o filme torna toda uma questão mais picante, assim, né? Você pensa até em cartas mais eróticas e tudo mais, e aí a historiadora fala que, de fato, elas existem, mas com declarações de amor, né? Não tão picantes assim. É interessante, quando eu vi esse filme no cinema a primeira vez, eu também fiquei tão impressionada com essas histórias que eu fui atrás, assim, de tipo, ler pelo menos a Wikipédia dos personagens, né? Pra ver o que era
o que era real, e o que me surpreendeu é que realmente as três existiram mais ou menos dessa forma, né, nessa relação de proximidade, de competição, assim, o que é bem surpreendente, né? E como eu falei, assim, essa coisa da realeza, eu, por mim, acho que não deveria mais ter, né? Eu não acho que seja algo a ser admirado, mas pelo menos a gente pensar em termos históricos o impacto da presença dessas mulheres, né? E uma coisa que eu gosto muito é justamente a forma como elas são falhas na construção do roteiro, né? Porque quando a gente fez o episódio da CCXP, eu e tu, Kel, a gente falou sobre como fazia falta ter vilãs em filmes desses filmes pops, né? Que o roteiro não ficasse tentando redimir elas, justificar, e que fossem só vilãs, assim, tipo, cartunesco mesmo, né? E é claro que isso aqui é um drama de época, não é a mesma coisa, né? Vai ter mais nuances, são figuras históricas, mas eu achei uma delícia, assim, poder acompanhar essas tramas, tanto da Sarah quanto da Abigail, pela atenção da Ana, e entra esse aspecto da política, né? É muito interessante ver retratado em um filme como os homens da história, eles tentam, de um jeito bem inútil, se aproximar desses lugares de poder, e que são as mulheres que estão ali tomando as decisões, né? Então eles passam os dias fazendo corrida de pato, jogando fruta em homem pelado, que a Esther falou, eles se maquiam de forma exagerada, usam aquelas perucas empoadas, eles tentam seduzir as mulheres pra acessar esse poder, né? Que é uma jogada que geralmente, quando se mostra, são as mulheres fazendo em filmes históricos, tipo, as mulheres tentando seduzir os homens com poder, né? Então tem uma hora que o cara tá tentando se aproximar da Abigail, ele vai até o quarto dela e ela até pergunta se ele veio pra seduzir ou pra estuprar ele, pra estuprar ela, e ele diz que ele é um cavalheiro, né? E aí ela, então estupre, né? E aí isso mostra também o que ela pensa sobre o modo de agir desses homens nobres, né? Porque ela não esperaria algo diferente pelo fato de ele ser um nobre, né? E no final das contas, os homens, eles são figuras exageradas no filme, bastante ridículos, né? E quem tá fazendo o jogo político de verdade são elas, né? Total, assim, é uma delícia se acompanhar personagens femininas complexas dessa forma, assim. É bom demais. A gente historicamente sente falta disso, aí quando a gente tem essa riqueza de camadas, é muito bom, assim. E é sobre isso, esse jogo de poder, desejo, política, sedução, só que totalmente encabeçado por mulheres. Então é maravilhoso pra gente, né? E outra cena muito significativa é a cena das núpcias da Abigail. Eu achei aquilo bem forte também, né? Que ela só se casou pelo interesse mesmo e ela tem total domínio daquele cara. Incrível como ela saca qual que é a dele e consegue chegar ao seu objetivo muito facilmente. E ela ali, enquanto tá aliviando, entre aspas, né, esse marido excitado e, né, ali desejando ela tá preocupada com outras coisas. Ela tá ali focada num pensamento estratégico, né, ali, não sabendo, intrigada com o sumiço da Sarah, pensando, meu Deus, mas qual o próximo passo que eu posso dar? Onde que tá minha inimiga? Enquanto tá ali aliviando o cara, sabe? Isso pra mim foi muito, muito significativo, né? De entender e, né, essa coisa ali de que os homens também não têm controle de nada, nem de si mesmos, assim, são tão bem patéticos ali, sem profundidade, se contrariados, inclusive, reagem gritando, empurrando, né, praticamente irracionais em alguns momentos. Essa cena, pensando agora, ela explode o teste de Bechdel, né? Porque é o inverso do mínimo que se espera, né? Você tá com o homem pensando em outras mulheres, assim. Exatamente. Que a gente nem lembra o nome do marido da Abigail, não lembra o nome dos caras, a gente só quem tem nome é Abigail, Sarah e Ana, né? E ao mesmo tempo, eles não estão apagados daquilo ali, porque precisa colocar o quanto que elas têm que driblar, né, esse patriarcado ali. A própria questão do estupro, que elas colocam assim de uma maneira como se elas entendessem como que funcionam as coisas, né, essa coisa do estupro naturalizado, né. Tem uma hora que a Abigail fala, por exemplo, nossa, você é tão bonita, né, pra mais uma fala pra conquistar a rainha.
se eu fosse homem eu te estupraria. Tipo, sabe? Eles são ridicularizados, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe ali um domínio patriarcal também. Sim, e eles estão na quantidade, né? Porque quando elas vão pro parlamento, os parlamentares são todos homens, né? Exato. Mas são esses homens, essas figuras que estão ali arrulhando e se pavoneando em torno delas, tentando conseguir a atenção delas para poder negociar o que interessa a eles, né? Tem sempre essas contrapartidas, né? E bom, gente, eu vou... Aproveitando que a gente tava falando da aparência ridícula dos homens, né? Eu queria falar sobre o figurino da Sandy Powell e já vou pedir desculpas. Porque eu vou ter que ser muito efusiva aqui, que o figurino dela é muito maravilhoso. Sandy, entra na minha casa, etc, né? Não vou falar porque, sei lá, menores de idade podem estar ouvindo esse podcast. O quê? Não entendi o problema disso. A gente falou coisa tão mais pesada. Não entendi. Não entendi a conotação, não. Sério mesmo. E a Sandy Powell, ela também, a gente tem que destacar o trabalho dela da carreira, né, como a gente fez com as atrizes. Ela tem 15 indicações ao Oscar. Ela já ganhou 3 vezes. Eu amo demais o trabalho dessa mulher, gente, não tem condições, não. E eu acho que o que ela fez nesse filme é simplesmente extraordinário. Primeiro que o orçamento dela foi super restrito, eles não tinham exatamente uma grana sobrando pra fazer os figurinos, e não parece, né, porque as roupas parecem super vistosas e caras, né, então ela não tinha como comprar brocados, veludos, tecidos bordados e rendas que ela precisaria pra fazer os vestidos da época do jeito certinho, né? Então, quando a Abigail, ela chega na corte, ela vai trabalhar na cozinha, dá pra reparar que todas as empregadas, incluindo ela mesma, usam vestidos de jeans. Tipo, ela simplesmente usou jeans pra recriar os vestidos da época, porque é um tecido barato. E aí, a Abigail é escalada como empregada pessoal da Lady Sarah e da rainha, né? E a primeira coisa que acontece é que esse azul mais claro sai de cena e ele é trocado pelo preto, né? E aí é assim, preto e branco, que é essa noção de oposição, né? Tá marcado em todo o design de produção, então tem piso xadrez, tem os tecidos, tem detalhes da decoração, todos em preto e branco. Então, a partir do momento que tu se aproxima do espaço de poder, é o preto e branco que marca esse espaço de poder. E as roupas da rainha e da Sarah também são nessas cores, né? As roupas dos homens também, só que daí os homens, eles têm sempre detalhes em azul ou em vermelho pra destacar que eles são de partidos opostos. Tem 2 partidos grandes ali no parlamento, né? Então, eles são marcados por essas cores, o azul e o vermelho, também para dizer que existe uma oposição entre eles. E os tecidos estampados dos vestidos dela são todos tecidos baratos comprados em feira, seguindo esse mesmo esquema de cores. E a rainha até usa detalhes de pele nessas cores, a Sarah usa calça, para destacar também que é esse papel dela de mobilidade de poder ali nessa situação, né? E essa divisão pela cor dos embates que acontecem aparece até nas joias, né? Porque a Sarah, ela tem um colar que é de bolinhas de pérolas e um brinco que é uma pérola em forma de gota pretos. E a Abigail, ela depois aparece com um conjunto igual, só que de pérolas brancas. Então as duas sempre nessa oposição, né? Tem um negócio que eu pirei quando eu vi o filme no cinema pela primeira vez, eu fiquei louca, que foi ver como tudo é cortado a laser, né? Que se vocês repararem bem as gargantilhas, os babados que parecem de renda nas bordas das mangas, nos decotes, as padronagens que recobrem os corpetes na frente e as anquinhas, que são aqueles volumes que ficam na saia na altura da bunda atrás, sabe? Todos eles, nada daquilo é renda. Dá pra ver que é tudo um material meio de plástico recortado em padrões geométricos com laser, se vocês repararem bem. Eu achei isso tão impressionante, assim, porque consegue passar a ideia de um figurino de época usando tecnologias e recursos muito baratos. Então ela consegue estabelecer uma hierarquia, né, que é o jeans para as empregadas do palácio, o preto e branco para os nobres e a marcação dos partidos políticos, azul e vermelho, a oposição entre a Sarah em preto e a Abigail em branco, tudo isso de uma maneira muito marcada e muito exemplar, assim, e mais do que isso, assim, para mim isso tudo é super inventivo, é lindo, e mesmo sendo feito, assim, de uma maneira que a gente percebe que tem restrições de orçamento, assim, eu paguei pau muito.
Importante você falar do figurino, sim. E essa, não sei se eu li no seu texto mesmo, que saiu no site sobre o filme do piso quadriculado na hora da dança, né, que é bem um tabuleiro de xadrez ali. As joias, eu fiquei intrigada, porque é tudo muito maravilhoso, mas... E os figurinos, né, ostentação e tal, com todas essas diferenças do recorte que não tinha na época, que é muito inovador, mas as joias são muito minimalistas, né? Eu acho que geralmente nessa época tinha umas coisas mais vistosas, eu achei lindo, porque não ficou over, né, assim, é uma pérolazinha só, é um colar simples de pérola. Eu não sei se isso era assim na época, né, se tinha esse minimalismo de joia no coisa, mas pro filme ficou sensacional. Não é aquela coisa sempre maquiada também, né? No momento de decadência da rainha, ela já começa a descuidar do look, né? Assim, já fica... A doença dela começa a aparentar mais a dor, né? Então não tem aquela maquiagem sempre, né? A peruca sempre. Tem momentos que eles tiram a peruca. Então tem essa desconstrução também da época, né? Do pó branco com a coisinha vermelha. Então, às vezes é mais limpo, né? Até na maquiagem também. Não chega a ser aquele dente sujo da Carlota Joaquina, né? Que também é inovador. Mas tem essa... Mas tem esses momentos escatológicos também, né? Que a rainha vomita, assim, né? Qual que é outro? Tem outros momentos escatológicos. Mais gente vomita. Mas mostrar essa declaração. A Abigail vomita. Tem uma galera. Então mostra... A Sarah também. Pois é, geral vomita. Então tem uma... Se fala de outras coisas escatológicas também, então tem essa degradação visível, né? Apesar de todo esse luxo da corte, eu acho isso muito bom no filme também. Não, isso é ótimo mesmo. E essa coisa dela vomitar e ela continuar ali com a rainha, continuar com a boca suja, sabe? Comendo ainda mais, isso, né? Nossa, isso incomoda. Pesado. É muito bom. E sem dúvidas, é um figurino estratégico, completamente estratégico. Souberam administrar muito bem recurso e criatividade. Com tudo isso que a Isa falou brilhantemente. Eu acho que para todo mundo que ama moda, que ama comprar figurino, é desses marcantes, assim, referência para ficar babando e ficar catando, nossa, os detalhes e tudo. E o uso do jeans também, que é outra coisa que me lembra o filme da Sofia Coppola, que é o Maria Antonieta, porque coloca ali um tênis All-Star no meio dos sapatos da Maria Antonieta, né? Óbvio que por motivos diferentes, mas eu acho que eles se encontram exatamente nessa modernização, né? Trazer algo de época e também modernizar. Isso é bem bacana, assim. E como que funciona, né, para fazer essa diferenciação da classe e tudo mais. E toda a direção de arte, design de produção, né, gente, é impecável, assim. Eu acho que é bom trazer o nome das mulheres que fizeram também, que é a Fiona Crombie e Alice Felton, também com indicação ao Oscar. Serve muito bem a narrativa da disputa, de como a gente vê, ora, uma personagem como antagonista, ora a gente vê como protagonista. Então isso tá, né, oscilando. Inclusive os capítulos também, eles colocam os nomes dos capítulos com falas que vão alternando entre a fala da Sarah e a fala da Abigail, que é bem legal isso. São peças de um jogo de tabuleiro mesmo. E esse minimalismo, e também eu reparei que são poucos móveis nos ambientes, assim, né, quando amplia, você vê que não tem tantos móveis assim. Eu acho que além de economizar financeiramente para a equipe, para o orçamento, né, para ser um filme de pouco orçamento mesmo, ao mesmo tempo ele dá mais espaço para o trabalho das atrizes. Essa coisa do minimalismo. E na época, o século XVIII, com certeza as joias eram muito mais rebuscadas, o uso era muito mais exagerado, assim. E eu piro nas paredes cobertas com tapeçaria, viu? Acho aquilo sensacional, preenchendo todo o quarto da rainha. É maravilhoso, assim. Pra mim é um dos cenários que eu queria conhecer, que eu queria tirar fotos e postar no Instagram. É muito maravilhoso. E também eu gosto muito da fotografia, porque é o que vai casar isso tudo também, né? Que é essa iluminação de luz natural pro dia e de luz de velas à noite. Então vocês imaginam trabalhar com luz de velas nesses cenários, a dificuldade que deve ser, porque vela vai derretendo, enfim, tem que proteger os objetos. Ficou muito bom, muito bom. Além de ser condizente com a época, né, que não tinha eletricidade.
e ao mesmo tempo traz esse estilo marcante, assim, no uso das sombras, dos clarões. Sensacional. O visual é o que faz a gente viajar. Isso que tu falou das velas, me lembrei do Barry Lyndon, do Kubrick, né, porque também é um filme que se passa nessa época, aborda uma nobreza, trata essa nobreza como ridícula, né, exacerba o ridículo daquelas pessoas, e o Kubrick chegou a inventar não, assim, mas tipo, teve uma equipe que desenvolveu equipamentos específicos para conseguir fazer a fotografia à luz de velas, sem usar luzes adicionais, né, para conseguir captar, só usando a luz do próprio ambiente, né? Enfim, eu acho que depois disso virou meio que referência nesses retratos de ambientes internos de uma determinada nobreza europeia daquela época, né? E no making off, no Telecine, é porque lá no Telecine tem tanto um making off do filme quanto entrevistas com o elenco, né? Eu achei interessante que nessa questão dos figurinos e da maquiagem, a maquiadora, ela disse que o diretor, ele pedia pra sempre dar uma bagunçada, assim, que quando ela ia lá, arrumava as perucas todas bonitinhas, de acordo com o que se usava no período retratado, o Yorgos chegava lá e metia os dedos na peruca e dava uma bagunçada, e que dizia que assim ficava melhor pro filme. Ótimo. E essa coisa da fotografia, eu acho que é um dos aspectos que eu vi serem muito criticados no filme, mas que eu adoro, que é essa forma como o cenário, que já é grandioso, né, que é cheio desses tecidos rebuscados, os móveis rococós, né, e ele usa essa lente grande angular, né, que distorce as bordas, né, mas que amplia esses espaços, e eu acho que isso ajuda muito a gente ter essa sensação de escala humana, que é o que a Estê tinha falado, né, que às vezes a rainha parece muito pequena dentro do quarto dela, né, então eu acho que isso ajuda um pouco a justamente destacar a pequenez dessas pessoas, das políticas que estão acontecendo ali dentro das vidas delas, enfim, em relação a tudo isso que é muito maior, né, como elas são pequenas naquele contexto. É verdade. Eu gosto de todas as escolhas de lentes, de ângulos incomuns, os movimentos de câmera, tudo que distorce, toda essa estranheza pra mim é maravilhosa. Até porque o filme tá falando disso, né? Eu acho que é ver aquelas relações de uma corte britânica, com toda a sua opulência, com um olhar diferente. Então, embora seja um filme de época, como essas personagens que existiram na história, não é a proposta do filme provocar esse efeito real, mas é o contrário, é distorcer. Então, como distorcer isso na imagem também, né? Então, eu acho que é super, super condizente e adoro. Eu acho que tem muito isso de, às vezes, uma decisão técnica que reflete em uma estética específica pode ser vista como algo banal, mas o ideal é que ela esteja atrelada a algo que seja da proposta justamente dessa narrativa, né, de como usar a linguagem para ampliar a forma como se está querendo expressar essa história, e eu acho que esse uso da grande angular, por mais que possa gerar um incômodo, e inclusive quando as personagens andam e a câmera acompanha elas, a gente vê o ambiente se retorcendo ao redor delas, né, acho que isso tem tudo a ver justamente com a proposta narrativa. Pra mim também não causa incômodo, eu acho justamente uma decisão interessante, né. E aí a gente chega na trilha sonora, que eu tinha mencionado que os sons do filme são interessantes, né, mas também a questão da trilha sonora. Um momento que me chamou a atenção é quando a rainha, logo no início, ela tem a primeira cena dela, que ela tá sendo tratada pra dor, né, que a trilha são só 2 notas que ficam se alternando, e aí fica dando aquela sensação de urgência, uma coisa meio tipo Tubarão, assim, sabe? E essas mesmas 2 notas depois se repetem em outros momentos do filme. Eu senti isso mais como uma marca temporal, sabe? Tipo, de suspense mesmo, né? É tenso, realmente, mas é como se fosse um TikTok, assim, pra mim. Tipo, é o tempo rolando e você sentindo esse peso, né? Apesar do tempo do filme não passar de uma forma dolorida, como as badaladas marcam a dor dela, esse embalo temporal, essa sonoplastia, né? Com essas badaladas constantes. E a trilha musical mesmo, que a alguns momentos só, eu também acho um instrumental muito bonito e minimalista também. Não fica aquela coisa over toda hora, instrumental, opulento. Também tem as notas que acompanham, pra mim, assim,
É muito uma arquitetura manipuladora da Abigail, sabe? É como se estivesse acompanhando a cabeça dela ali. Aquela coisa de arquitetar mesmo, assim. Aí tem aquelas notas que você tá percebendo que ela tá tramando na cabeça e a nota tá acompanhando aquilo. Eu achei isso muito legal. E também nos créditos finais que toca uma versão de uma música do Elton John. Achei genial. Nossa, genial. Genial. Estê, e o selo Faustina? Obrigada por perguntar. Então, eu já pensei nisso, porque um dos coelhos tem um nome, né? Assim, que não, acho que não fica explícito, assim, que cada um desses coelhos tem o nome dos bebês, mas sim. A Abigail comenta e o nome de um deles é citado, né? Dos abortos da rainha, né? Cada coelho compensaria, entre aspas, um dos bebês da rainha. E são lindos e aparecem em várias cenas e eles são muito importantes no filme, né? Aparece inclusive na sobreposição final. Então, sim, passa no selo Faustino. Pode colocar. Mas não é dirigido por mulher, mas ele entra no Letterboxd, né? Entra. Que foi discutido no programa e passa no selo. Perfeitamente. Gente, inclusive o Horatio é um dos patos da corrida, né? Que eu fiquei com dó dos patinhos na corrida. Ele é cadastrado no IMDb. O Horatio, como o pato mais rápido da cidade. Então. Ai, que fofo! Selo Faustina duplo e carimbado. Sim, e pra quem é ouvinte que tá chegando há pouco tempo aqui no podcast, o selo Faustina é um selo criado pela Estefânia, que é tipo um teste de Bechdel de bichinhos, que é tipo, o filme precisa ter pelo menos um animal que tenha um nome e uma função na narrativa, né? Então esse passa com tranquilidade, né? E porra, não pisa no coelho, né? Sacanagem, viu? Aquilo ali foi, de todas as crueldades da Abigail, aquela pra mim foi o limite, foi o pior. Aquela ali não tem como. Perdão, não. Ainda mais depois ela ter fingido que gostava dos bichinhos. Né, sacanagem, ganha confiança, os bichinhos gostam dela e ela vai e faz isso. Paia. Mostrou interesse, ficou ali pegando no colo. Uhum. E isso que tu falou da cena final, eu achei interessante porque rola essa sobreposição, né? A gente vê se fundirem na mesma imagem a Olivia Colman, né? A Rainha Ana, a Abigail e os coelhos, né? E ficam parecendo, assim, todos muito tristes, assim. São, tipo, pessoas miseráveis naquela vida, dando aquele fade das três, assim. Tipo, eu tô dizendo que é uma coelha, não sei, né? Mas são vários ali, né? Das duas mulheres e dos coelhos sobrepostos, né? E eu acho um final do jeito que eu gosto, assim, que não é muito óbvio, né? Você se coloca no filme ali naquela hora e interpreta aquele final. É um final mais abstrato, você tem percepções silenciosas possíveis ali. Eu revi o documentário Janela da Alma esses dias, aí o cineasta Wim Wenders, ele fala sobre isso, assim, que ele acha... Isso é um documentário de 2001, né? Ele falando que o cinema de hoje em dia tem muito pouco ou nenhum espaço para você se colocar no filme, assim, de ser um filme mais lento, que você... Eu discordo, eu acho que não, assim, poderia ter muito mais espaço, né, ele cita filmes de faroeste e tal, mas eu acho que não, assim, que ainda tem muito, e esse filme é um deles, assim, que você consegue refletir muito, assim, que as tomadas não são apressadas, né, que ele tem um respiro, e essa cena especialmente, né, meio surreal ali, meio David Lynch, sobrepondo os rostos e tal, é um desses momentos que você tem um insight sozinho, né, o filme não vai te falar o que tá acontecendo, e é um final infeliz, sem dúvidas. E aí tem uma frase do filme que me marca muito, assim, na personagem da Abigail, mas quem fala é a rainha, né, quer dizer, eu não lembro quem fala, acho que é uma pessoa aleatória que fala, que a dignidade é a única coisa que evita que o homem enlouqueça. E aí no filme a gente vai vendo, no caso da Abigail é o contrário, né? Ela passa de humilhação para poder que ela queria, para status, para hierarquias, e a rainha vai degradando bastante. Então é um filme que questiona muito essa coisa da dignidade, da sujeição e tal. Final triste mesmo. Que ninguém sai ganhando, né? Apesar de todo esse jogo, de toda essa disputa, tá todo mundo perdendo em algum nível ou outro, assim. E essa coisa do ruim lá dentro, né? Daquele palácio, talvez pior lá fora também, onde as mulheres não têm perspectiva, né? Ou é miséria, ou é estupro, ou é a prostituição. Então você vê também uma certa sobrevivência, né? Uma luta de sobrevivência dessa dignidade ali também.
Então, esse final é muito massa, assim. Essa sobreposição dos coelhos, né? E essa coisa da servidão, assim. O que talvez explique também a atitude tão ferrenha da Abigail pra conseguir reganhar o lugar dela naquele contexto de nobreza, né? Porque ela já tinha vivido o mundo lá fora, né? As outras não, né? Uhum. Então ela sabe o que ela tem a perder estando lá fora, né? Total. Ela fala que a moralidade ia dar um soco nela se ela estivesse na rua, né? Ia debochar dela. Então ela tem essa pressão por conquistar o espaço dela ali sem medir as consequências, né? Então, gente, reforçando o que nós já falamos, além do filme A Favorita, o making of e as entrevistas com o elenco estão todos disponíveis lá no Telecine, então acessem telecine.com.br para conferir lá o conteúdo que está à disposição. E aproveitem para conferir também a Cinelist Mulheres Fazem Cinema. Lembrando também do rolê, que estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, só procurar por Feito por Elas. Avalie a gente no iTunes, que é super importante, ou no aplicativo que você usa, né, que são vários, estamos em todos eles. Além de, claro, visitar nosso site, dar uma forcinha lá, acompanhar o nosso feed de programas, que também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Várias opções. Gente, e como sempre, né, os links e referências tem a listinha bonitinha lá no post para vocês pegarem alguma coisa aí que a gente falou e acompanhar. Temos a nossa newsletter quinzenal para os padrinhos e madrinhas e tem o grupo no Telegram, que é aberto para geral entrar. E o link para entrar no grupo fica na nossa postagem também. E o nosso próximo programa vai ser sobre a cineasta pioneira Germane Dulac, com foco no filme A Concha e o Clérigo, de 27, que está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Quem quiser enviar comentários sobre esse programa, envie para contato@feitoporelas.com.br ou deixe no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Beijo, galera. Até a próxima. Este programa teve pesquisa, pauta e roteiro por Isabel Wittmann, Kel Gomes, que vos fala, e Stefânia Amaral. A edição é da Isabel Wittmann. A arte da capa é da Amanda Menezes. A vinheta de abertura foi composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.